Olá! Começando o nosso curso de redação passo a passo, vamos para a nossa aula 1. O assunto se encontra na página 245 do seu material. Então, antes de nós fazermos o texto propriamente dito, vamos tratar de assuntos importantes também numa redação, que são os aspectos superficiais de um texto. Claro que o conteúdo vai superar, o conteúdo é o mais importante, mas não adianta também um bom conteúdo numa apresentação desagradável de um texto. Então, a primeira coisa que nós vamos atentar, nós vamos dar nossa atenção é para as margens. Ou seja, você precisa respeitar no seu texto, na escrita da sua redação, tanto a margem direita quanto a margem esquerda da sua folha de redação. Então, você deixou ali um parágrafo perfeitamente e você começa a escrever seu texto, atinge a margem direita, né? Volta para a margem esquerda, também começando ali encostadinho, bonitinho, mas sem ultrapassá-las. Então, não ultrapasse e nem deixe de atingir as margens direita e esquerda, certinho? Olha só como fica um texto, um exemplo aqui, de um texto que não respeitou nem a margem esquerda, nem a margem direita, deixando aquilo que a gente chama de buracos no texto, certo? Então, isso aqui é penalizado numa redação, certo? Então, não faça isso no seu texto. A paragrafação, ou seja, você sempre vai começar um parágrafo distando da margem esquerda, mais ou menos 2,5, 3 centímetros no máximo. Isso pode ser marcado também como distância de 1 polegar. Se você pousar o seu polegar aqui no início, após a margem esquerda, dali na extensão do seu polegar está o espaço ideal para que você comece a escrever o seu parágrafo. Lógico que não precisa ter esse detalhe, essa fala aqui é só mesmo para lhe dar uma noção exata de como seria o tamanho do parágrafo, né? Daquele espaço que você deve deixar para iniciar o parágrafo, ok? Depois vamos falar da translineação, ou seja, quando você estiver escrevendo uma palavra e essa palavra não couber totalmente na linha, você precisa respeitar a divisão silábica, como você é acostumado a fazer nas aulas de gramática, certo? Então, é separar a sílaba do jeito normal, como de forma que ficou realmente uma sílaba completa de um lado e começa com a sílaba completa do outro lado. Então, por exemplo, este texto se utiliza da translineação. Como a palavra não coube totalmente aqui, então, olha, trans é uma sílaba, li é outra sílaba, né, a, são as outras 3 sílabas desta palavra, certo? Então, ou seja, está dividido no lugar exato, não teve problema aqui com a divisão, tá certinho? Aí agora, você vai observar o seguinte, se por acaso você não, ao separar, não tiver espaço suficiente para colocar o hífen da translineação, ele pode ser colocado embaixo mesmo dessa última sílaba, mas é preferível que o coloquemos à frente, na linha, certo? Só se não couber, mas não é penalizado se colocar underline aí, viu? Ou seja, colocar embaixo também da palavra que está sendo dividida para a linha seguinte, ok? Depois, vejamos que nós precisamos também, os manuais de redação são bem imperativos na questão de a gente cuidar para que não se separe uma palavra, deixando às vezes um vocábulo obsceno, né? Um vocábulo que vai ridicularizar seu texto. Por exemplo, são necessárias
70 metros cúbicos de água. O cúbico não coube todo, a pessoa separa bem uma sílaba que não vai, né? Ou seja, ficar agradável ao visual, nem à leitura de ninguém, certo? Depois, com a alta do dólar, a empresa acumula prejuízos, acumula. Então, não coube a palavra toda, ao separar, fica a palavra mula do outro lado. É lógico que a gente sabe que acumula, mas vamos ver. Bate o olho só nessa parte aqui, já está mula. O que mula está fazendo dentro da sua redação, né? Foi o que fizeram, então, os 12 apóstolos de Jesus. Apóstolos, então, não coube inteiramente a palavra, separou-se de forma que ficou, se eu olhar só aqui, fica tolos, os tolos de Jesus, mas o que é isso? Então, é lógico que isso aqui é uma coisa muito pequena diante da extensão do seu texto. Mas, se nós observarmos cada detalhezinho, né, cuidando bem deles, o texto vai ser muito mais agradável, ok? E agora, quando nós formos fazer a transalineação, nós temos que observar que algumas palavras, às vezes, que você for escrever, né, às vezes já tenha hífen, né, já tenham hífen nessas palavras. Então, algumas palavras que talvez já contenham o hífen, você vai observar o seguinte: se o hífen que a palavra já tem coincidir exatamente com a separação de sílaba, com a translineação, então você vai ter que repetir o hífen na linha seguinte. Por exemplo, as palavras ex-alferes ou a expressão serenalos hemos, né? Serenalos hemos, ou a palavra vice-almirante já contém hífens. Então, se você vai escrever ex-alferes, está chegando ao final da linha, não cabe tudo. Então, coube apenas o ex. Então, você vai colocar o hífen, contando que vai continuar essa palavra na linha seguinte, quer dizer, a palavra não é ex. A ex é apenas parte da palavra. Então, hífen para dizer que a outra parte da palavra está na linha seguinte e o hífen que a palavra já contém. Certo? Serenalos hemos, a mesma coisa. O hífen contando que a palavra não terminou aqui, que ela continua na linha seguinte, mas o hífen repetido na linha seguinte, que é o hífen que já tem na palavra, certo? Vice-almirante, a mesma coisa, a palavra tem hífen. Então, não cabe toda, coube o vice, então, hífen para contar que eu vou continuar a palavra na linha seguinte, e o hífen que a palavra já tem. Então, essa questão aí de repetir o hífen na translineação é só e somente só quando a palavra já tem o hífen e a translineação coincide com esse hífen que a palavra já tem, certo? Veja mais exemplos aqui. Enquanto esperavam uma contraproposta, então aqui contraproposta não tem hífen, não tem. Então, ó, você vai escrever contraproposta, sim, contraproposta. Então, ela não tem hífen. Então, é só o hífen que conta que essa palavra aqui não é a palavra contra. Contra é só uma parte da palavra que eu quero escrever. Então, o hífen para anunciar que eu vou terminar a palavra na linha seguinte, certo? Mas, se eu tenho que escrever contra-ataque, aí então, contra-ataque é uma palavra ligada por hífen. Quando eu cheguei no contra, a linha acabou. Então, eu ponho o hífen que avisa que essa palavra não está inteira, eu vou terminá-la na linha subsequente, mas ela já tem hífen exatamente neste local. Então, o hífen para eu mudar de linha e o hífen que a palavra já tinha, certinho? E, de novo, aquele comandante era um verme, aí é verme mesmo, então simplesmente o hífen mudando de linha para terminar a palavra. Tudo que ele queria era verme, agora aqui não é verme, aqui é verme, ou seja, ele queria me ver, só que o pronome está colocado depois do verbo, então ver, o hífen, depois o pronome me, e eu tenho que separar isso, porque não cabe tudo nessa linha que eu estou escrevendo. Então,
hífen para eu avisar que não é só a palavra ver, tenha mais um item anexado a ela. Então, eu vou terminar essa expressão na linha seguinte. Hífen para avisar que eu estou mudando de linha para terminar a palavra, e o hífen de novo, que é o que a palavra já trazia na sua escrita, ok? Da mesma forma, diante dos fatos, será difícil ter nos entre os fornecedores. Ter-nos, quer dizer, ter a nós. Então, nos ter. Então, ter-nos tem o hífen. Então, por isso, ele se repetiu. Porque bem no lugar que a palavra já tem hífen, eu precisei avisar que a palavra não está finalizada aqui, então vou finalizá-la na linha seguinte. Então, o hífen que avisa a mudança, a translineação, e o hífen que a palavra já tinha. Agora aqui, será difícil ter-nos entre seus fornecedores de tecidos para a produção de ternos. Agora, a palavra ternos, coincidentemente, elas têm as mesmas letras, mas são vocábulos totalmente distintos na significação. Então, ternos é simplesmente um substantivo que tem duas sílabas, só coube a primeira sílaba aqui, então eu coloco o hífen avisando que eu vou terminar a palavra na outra linha. E agora não tem hífen repetido, porque só repete o hífen quando a palavra já o contém e coincide no lugar de mudar de linha, teria aquele hífen. Então, eu tenho que colocar o hífen que avisa da mudança de linha e o hífen que a palavra já possuía, ok? Rasura. É claro que ao escrever seu texto, você pode cometer algum erro e se você já está lá na sua folha definitiva de caneta azul ou preta, né? Então não tem como limpar. E também não se pode rasurar. Mas se você for simplesmente passar uma linha na palavra, então tem problema, você não vai ser penalizado. Você vai ser penalizado se você vier aqui e rasurar toda a palavra. Aí sim você vai perder ponto porque você está sujando o seu texto, certo? Agora, isso aqui, quando eu percebo na mesma hora que eu escrevi errado a palavra, coisa, nossa, rasura não é com Z, é com S. Então, eu risco e escrevo corretamente na frente, certo? É assim que eu faço. Agora, se por acaso, quando eu perceber o erro, eu já estou lá na frente, quando eu, nossa, a rasura está errado. Agora eu já escrevi mais assuntos à frente dessa palavra, então eu procedo da mesma forma, passando um traço na palavra para eliminá-la e escrevo acima a palavra corretamente, certo? Olha só, você não deve fazer isso. É disso que eu estava falando, ó, de sujar o texto. A gente chama isso de texto sujo. Olha, todo rabiscado, errou, em vez de fazer o que acabamos de falar, a pessoa rabisca. Não pode fazer isso, tá? Não faça. Então, deixe seu texto limpo. Não faça um texto sujo, porque senão sua nota vai sofrer consequências, ok? Não use também parênteses para isolar palavra escrita incorretamente, né? Ou às vezes ela não está escrita incorretamente, mas de repente você quer uma outra palavra, não quer aquela. Então, proceda como já falamos, apenas um traço, por exemplo, eu não quero essa palavra, apenas um traço na palavra, ponha a palavra que você queira, se você quer mudar aquela palavra, ou corrija essa palavra se acaso a escreveu incorretamente, certo? Mas não use parênteses de jeito nenhum, certo? Para destacar seu erro. Isso é inadmissível. Errou o acento. Proceda da mesma forma. Você vai e risca a rasura. E coloquei acento, não tem. Não tem problema. Tire, certo? Só um risquinho. Se você deixar o acento lá, você vai ser penalizado porque a palavra não tem acento. Se você rasurar, você vai ser penalizado porque rasuras empobrecem seu texto. Então, proceda como estamos falando o tempo todo, apenas um risco e pronto, ok? Beleza. A letra. É claro que você não tem que mudar a sua letra agora, porque vai fazer uma prova de redação.
mas saiba que se a letra não estiver legível, examinador nenhum é obrigado a adivinhar o que está escrito ali, então você pode tanto perder pontos, porque o examinador pode não entender, e eu entender direito, e o entendimento dele às vezes fica incoerente com o que você estava escrevendo, então você vai perder pontos nessa questão da coerência, ou simplesmente às vezes é impossível ler a redação, você até vai ser zerado nela, certo? Então, não é a questão que você vai ter que fazer um curso de caligrafia, vamos supor, mas é bom que você saiba que precisa fazer uma letra legível. Uma letra legível é quando você não, uma letra não se confunde com outra. Eu dá um A, parece um O, dá um E que parece que é um A. Então você tem que fazer a letra de forma que não reste dúvida para quem for ler seu texto, certo? Agora, a letra pode ser qualquer tipo, pode ser letra de forma ou de imprensa, certo? Ou forma, só lembrando, né, que pode ser a dupla grafia, pode ser forma sem acento ou forma com acento. Então, a letra de forma ou letra cursiva, tanto faz. Então, eu vejo alguns exemplos que nós temos aqui, ó, que eu já falei da legibilidade, então você precisa escrever de forma legível, porque se a letra for inelegível, for impossível de se ler, então, lógico que não tem como atribuir nenhuma nota a você, a não ser zero. Ele não entendeu nada, então é como se não tivesse feito a redação. Então, tente melhorar a sua letra, não precisa ficar desesperado por causa disso, mas tente melhorá-la, observando as minúsculas, cursivas. Veja bem que às vezes nós temos letras que são altas, né? Às vezes tem as letras que são baixas, e às vezes a pessoa escreve sem fazer distinção disso. Por exemplo, vai falar de educação e fala educação, educação. Então, o que está acontecendo aqui? Olha o D, que é a letra A, está na mesma altura das outras. Então, você tem que respeitar isso, certo? Vai escrever, por exemplo, pirulito, e ó, olha só, escreve assim. Isso aqui é muito comum. Às vezes você, porque não faz, não comete essa falha, e às vezes você pensa que isso é coisinha não acontece. Mas a gente que está sempre lendo redações, pode ter certeza que está sempre em contato com esse tipo de letra. Então, precisa chamar atenção, porque num concurso você pode ser penalizado. As letras maiúsculas, cursivas, só para você ter uma ideia, para tentando melhorar a letra, se na caso você estiver precisando. A letra de forma pode ser caixa baixa ou pode ser caixa alta, mas é indicado que você pode usar qualquer letra possível ou de forma, mas que não misture as letras, que saiba fazer a distinção de quando ela é maiúscula, de quando ela é minúscula, certo? Então, não tem problema você usar letras de forma, desde que você distinga minúsculas de maiúsculas, use na hora certa e assim não vai ter problema, ok? Olha, existem também, em se tratando da redação, algumas estratégias de escritas que ajudam a organizar suas ideias. Aí já estamos falando lá do conteúdo, né, antes de elaborar o texto. Então, aí você vai pensar em tudo que vier à sua mente sobre aquela temática que você estiver tendo que discorrer, e você vai anotando o que você está pensando, o que você está lembrando sobre aquele tema que lhe foi dado, certo? Aí depois, é lógico, virá a organização das ideias para escrever sobre essa temática, e você então faz um rascunho para não se perder depois no texto definitivo, para então depois você ir para a versão final do texto com uma letra agradável de se ler, ok? Siglas. Se você tiver que usar siglas no seu texto, saiba que, primeiramente, a gente cita o nome completo. Por exemplo, o Cadastro Nacional de Pessoa Física, você vai falar de CPF. Então, você já não vai direto falando CPF. Você fala o Cadastro Nacional de Pessoa Física, abre parênteses, CPF. Aí você continua seu texto normalmente. E depois, se você tiver que fazer
referência de novo ao CPF, aí você já não precisa colocar a forma por extenso mais, aí você vai colocando só as siglas, certo? Então é assim, não ponha só a sigla e sem explicar o que ela é. Então, primeira menção, coloque por extenso a sigla entre parênteses. Ao longo do texto, precisou de novo fazer referência àquele assunto, então aí agora você já pode usar só a sigla. Algumas bancas não penalizam o candidato quando ele não coloca por extenso, por exemplo, vamos supor que é a sigla, que é IBGE. Então, IBGE é uma sigla conhecida, bastante usada. Então, se você não colocar lá por extenso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, colocar só IBGE, algumas bancas não penalizam, porque é uma sigla conhecida. Mas é bom não arriscar, ok? É bom escrever por extenso primeiro, a sigla entre parênteses, e depois, se precisar repeti-la, só repete a sigla. Se você tiver que usar números na redação, os manuais de redação são incisivos para que nós os usemos. De 0 a 10, nós vamos usar por extenso, nós vamos escrever a palavra, certo? Além de 100, de 1000, milhão, bilhão, trilhão, você vai escrever palavras, então de 0 a 10. Mas é lógico que isso aí vai ter alteração dependendo do interesse, do que você vai dizer dentro da redação. E aí, de 11 em diante, você vai usar os algarismos, você vai usar os numerais, certo? Então, até o 10, palavra, além da palavra 100, 1000, milhão, bilhão e trilhão. De 11 em diante, você vai usar numerais. 11, 12, 13, ok? Ou numeral. Ótimo. Mas se você estiver fazer referência a unidades abreviadas, por exemplo, metro, quilômetro, hectômetro, litro, aí você vai usar sempre o numeral, não importando se é antes de 10 ou mais de 10, entendeu? Aí você não vai escrever 10 quilômetros, a palavra 10, D-E-Z. Você vai escrever o numeral, certo? Então, precisa observar esse detalhe. Se for indicação de ano, você não usa ponto. Por exemplo, estamos em 2021. Então, você não vai colocar o ponto aqui na casa do milhar, certo? Não coloca. Mas se for valores, aí sim, se for valores, por exemplo, dinheiro, por exemplo, né? Aí você vai colocar o pontinho, logicamente, certo? Mas se for em datas, você não coloca o pontinho. Título. E aí, se minha redação precisa ter título, isso depende da banca examinadora. Se a banca pedir de forma explícita, existem bancas que colocam lá, dê um título ao seu texto. Aí você é obrigado a colocar o título. Se a banca não pediu para colocar e também não pediu para não colocar, fique à vontade, colocar ou não colocar o título. Caso você queira colocar, ou às vezes precise colocar, porque a banca sugeriu, né? A banca exigiu, aliás, então aí pode vir dúvidas, como, por exemplo, posso ou não usar ponto no fim da frase? Bom, o título normalmente ele não tem ponto, mas se for uma oração, ou seja, se tiver verbo, então você não tem uma simples frase, você tem uma oração. Aí, nesse caso, você vai usar o ponto final, certo? Se for uma expressão que não tem verbo, você não vai usar ponto, ok? E letra maiúscula em todas as palavras? De jeito nenhum. Escreva o título como se estivesse escrevendo uma frase normal. Claro, é claro, não podemos esquecer também de centralizar, né? O título deve ser centralizado. Mas você vai escrever como se fosse uma frase normal, usando a maiúscula no lugar que é exigido. Por exemplo, no início, você vai usar a maiúscula. Se, mesmo que seja no meio do título, é um nome próprio, você vai usar a maiúscula, certo? Então, é normal como você faz uma frase em qualquer texto. E pular linha depois do título? Depende. Você não é obrigado a pular linha, certo? Porque é lógico que quando eu pulo uma linha, o texto fica mais bonito, fica esteticamente
melhor, um visual melhor, certo? Mas não é obrigatório pular, especialmente se nós tivermos, por exemplo, um limite de linhas. O máximo que eu posso escrever, o máximo é 30 linhas, e eu escrevo muito, vamos supor, aí eu já pulo uma linha, eu vou por título, já pulo uma linha, já fico diminuindo o meu espaço, depois pode não caber o meu texto todo ali, certo? Então, pular ou não pular depende de você, não é necessário, certo? E também não adianta pular, se você tiver com dificuldade de atingir o mínimo, pensar, já vou pular uma linha que é mais uma linha. Não, se você pulou uma linha ficou em branco, ela não é contada, ela não foi escrita, certo? Então, conta as linhas efetivamente escritas, inclusive o título nesse caso. Ele também já faz parte de uma linha escrita no seu texto. Então, se o seu texto tem que ter, no mínimo, 20 linhas, por exemplo, e você já pôs o título, então só faltam 19 para você atingir o mínimo, certo? Em geral, nós vamos ser levados a escrever um texto dissertativo argumentativo, que nada mais é do que aquele texto que traz explicações, né, que traz exposição de um conteúdo, então isso caracteriza como dissertativo, e ao expor esse conteúdo, eu também apresento o meu ponto de vista. E aí, nesse ponto de vista, eu vou defender ou refutar ideias dentro desse assunto. Então, aí sim, o texto vai ser dissertativo, argumentativo. Eu vou expor conhecimentos sobre um determinado tema e ainda, né, e essa exposição é feita defendendo ou refutando ideias, certo? Então, é um texto organizado na defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista, que é a minha tese, que é a minha opinião, eu vou mostrar a partir de argumentos sobre aquele tema. Então, eu preciso, o meu objetivo maior ali é convencer quem vai ler o meu texto, e para eu convencer, eu busco provas, eu busco evidências. Essas provas, essas evidências são dados estatísticos, são exemplos, são pesquisas que convergem para aquele tema que eu estou discorrendo, são citações que podem ser diretas ou indiretas, de autoridades naquele assunto, palavras de alguém que é autoridade no assunto, vai fazer o meu texto ter mais credibilidade, além de mostrar que eu sou uma pessoa que leio, que lê muito, então isso ajuda também na minha avaliação, certo? E tudo isso, claro, tem que ser de uma forma lógica e coerente, certo? Em geral, nós vamos dividir o texto dissertativo argumentativo em 4 ou 5 parágrafos. Como esse texto obrigatoriamente tem que ter 3 partes, que é a introdução, quando você vai apresentar o assunto sobre o qual vai redigir, e o seu ponto de vista com os argumentos que vão defender esse ponto de vista, então aí você introduziu o texto. E depois você vai para a segunda parte, que é o desenvolvimento, onde você vai, como o próprio nome disse, desenvolver aquelas ideias que você apresentou como parte de defesa do seu ponto de vista. E depois que você, então, desenvolveu todas aquelas ideias, você vai concluir, vai fechar o seu texto. Então, essas 3 partes têm que estar bem claras no seu texto, que nós vamos ver nas aulas práticas de construção do texto. Então, no desenvolvimento, é claro que um parágrafo é a introdução, o outro parágrafo é a conclusão, e depois o desenvolvimento pode ser feito em 2, ou seja, segundo e terceiro parágrafos, ou em 3 parágrafos, pode ter até um 4º parágrafo de desenvolvimento. É claro que poderia ter até mais, mas como em geral o mínimo é 20, o máximo é 30 linhas, então não vai dar para você ficar escrevendo tanto. Então você vai ter que dividir assim. Então, o seu texto deverá ter no mínimo 4 parágrafos, se você fizer só 2 de desenvolvimento, ou 5, se você fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? Dessa forma, quando você for então trabalhar o texto que é dissertativo argumentativo, na maioria das vezes, na introdução, nós vamos contextualizar o tema.
ou seja, é contextualizar o tema, é trazer o leitor, para dentro do texto. Ou seja, trazer o leitor para dentro do texto é fazer com que ele entenda, com que ele perceba que eu, que estou escrevendo aquele texto, percebi claramente qual é o assunto sobre o qual eu vou discorrer. Então, aí eu mostro para ele que eu entendi o texto, aí ele também já começa a compreender a minha intenção, então eu contextualizei o tema. Eu contextualizo o tema dentro da introdução, eu apresento a minha tese, que é o meu ponto de vista, que é a minha opinião, e depois, lógico, eu vou apresentar os argumentos. Se eu vou fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, então, 3 argumentos. Cada argumento, cada um aqui vai ser a ideia que eu vou usar para comprovar meu ponto de vista. Então, os argumentos são as ideias que comprovarão o ponto de vista, certo? E comprovarão a minha tese. Só um momento aqui, vamos tentar, porque eu estou falando que não deve rasurar. Então, olha o exemplo, né? Comprovarão, certo? Comprovarão o ponto de vista. Então, é isso assim, ó. A introdução, então, depois que eu entender o tema, eu vou contextualizá-lo, trazendo o leitor para dentro do texto. E esse leitor, claro, vai ser o meu examinador, que vai me dar a nota. Aí eu apresento também o meu ponto de vista, a minha opinião sobre aquele assunto e os argumentos, as ideias, né? Claro, tudo resumidamente, as ideias que vão comprovar aquele meu ponto de vista. Aí depois, no desenvolvimento, é a hora de eu defender o meu ponto de vista. Aí eu vou apresentar ideias por meio de estratégias argumentativas que nós vamos treinando ao longo das aulas e lembrando que cada ideia é um parágrafo, certo? Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo, a introdução. Depois, quando eu for defender as minhas ideias, cada uma num parágrafo, então aqui vai ser o segundo parágrafo, depois o terceiro parágrafo, e eu já posso ir para a conclusão, mas se eu tenho mais uma ideia para desenvolver, então, quarto parágrafo, certo? E aí sim eu vou para a conclusão, e sempre, logicamente, começando com o conectivo conclusivo, não tem outra saída, por exemplo, portanto, logo, dessa forma, certo? Isso aqui é só um lembrete, porque na sua apostila você tem sugestões de palavras para você começar cada um dos parágrafos, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Após eu colocar ali o meu conectivo conclusivo, então eu faço uma retomada do tema, uma retomada do problema. Por exemplo, se eu estou falando sobre a desigualdade social no país, então eu vou dizer, dependendo do que eu já disse ao longo do texto, eu posso dizer, portanto, fica claro que no Brasil, a desigualdade social é gritante e precisa ser solucionada. Então, pronto, se o tema é desigualdade social no Brasil, eu retomei o tema. Então, já fiz um período no meu parágrafo conclusivo. Com o conectivo conclusivo, com a retomada do tema, aí depois eu vou para propostas de solução desse problema. Então, nessa proposta, eu preciso pensar o que deve ser feito para resolver esse problema, né? E quem pode resolver esse problema? Como pode ser resolvido esse problema? Então, eu vou pensar se é o governo federal, se é o governo mais a sociedade. Então, eu vou pensar o que eles podem fazer, que políticas públicas o governo pode criar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que a desigualdade social seja mitigada, né? Então, eu estou colocando quem vai fazer, o que vai fazer, para que vai fazer, certo?
né? Ou seja, por quê? E depois nós vamos para uma observação final, que pode ser o efeito disso tudo. Então, eu posso dizer, assim vamos ter, assim ter-se-á, ou então assim vai ser produzida uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Ou seja, uma observação final, que é o efeito dessas ações, certo? Então, já falamos sobre esses assuntos, não podemos nos esquecer dos aspectos macroestruturais ao longo do nosso texto, que é a capacidade, a abordagem do tema, é a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes, e não só convenientes, como convincentes também, que possam convencer quem está lendo. Você precisa também pensar que o seu texto tem que ter uma progressão, o seu texto tem que evoluir. Então, essa progressão textual vai mostrar a sua capacidade de coesão e coerência, de você conectar as ideias, uma palavra com outra, uma ideia com um parágrafo com o outro, certo? Enquanto você mantém a coerência, a lógica daquilo que você está dizendo. Você precisa da sugestão de solução, como acabamos de falar, né, que são as intervenções adequadas para resolver aquele problema que foi levantado ao longo do seu texto, e a apresentação é a capacidade de você indicar adequadamente períodos e parágrafos, divididos de forma que as ideias fiquem organizadas, e promover a legibilidade do texto, como já discutimos no início deste vídeo. Nos aspectos microestruturais, você vai observar a seleção vocabular, quer dizer, usar o vocabulário adequado ao contexto que você está escrevendo, certo? E, entre outras coisas, evitar marcas de oralidade. É muito comum nós reduzirmos, por exemplo, as palavras. Em vez de falar que alguém está aqui, a gente fala que está. Então, isso é redução de palavras, isso é marca da oralidade, isso deve ser evitado no seu texto. Você tem que observar a grafia das palavras, lógico, escrever corretamente, a concordância e a regência, a estrutura das frases, a pontuação, mas esses aspectos todos nós vamos melhorando no dia a dia da redação, que nós vamos produzindo nas aulas subsequentes, e também, claramente, nas aulas de língua portuguesa, que vamos estudando todos esses assuntos aí, tá? Em que vamos estudando todos esses assuntos e mais alguns, certo? E aí vem uma lista de palavras ou expressões que você pode usar aqui para a sua introdução, né? É opção, é lógico, você não é obrigado, você pode achar outras, mas você lendo isso aqui, parece que você já tem um empurrão, certo? Para a escrita do seu texto. Vamos supor, você está lá sem saber como que começa, aí você já vem aqui, vai falar sobre a importância da educação, por exemplo. Então, você já vem aqui, é de conhecimento geral que a educação é de suma importância para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Aí pronto, já começou, já abordou o tema, já fez uma contextualização, certo? E assim vai. Aí, algumas para você começar os parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, primeiramente, o primeiro parágrafo, logicamente, do desenvolvimento, primeiramente, vale dizer que a educação, né? Depois, você vai dizer mais alguma coisa agora sobre educação, então é no outro parágrafo, é algo que se soma ao que você disse antes, então você pode começar além disso, ou então outro fator existente, e assim vai, né? Outra sim, ademais, e para a conclusão, claro, portanto, logo, então, né? Diante do exposto, dessa forma, fica claro que a educação é fundamental para o desenvolvimento humano e social, e assim vai, ok? E, dessa forma, fica aí os aspectos superficiais do texto para, na próxima aula, nós já produzirmos um texto, certo? Então, até a próxima, se Deus quiser.